Olá, estudante do programa Se Liga na Educação. Eu sou o Jean Cássio. Seja bem-vindo e seja bem-vinda à aula de Geografia. Hoje, nós iremos discutir sobre orientação cartográfica. E essa discussão vocês encontram no PET 3, nas semanas 1 e 2. E aproveito para dizer que, ao longo desse PET 3, vocês vão encontrar algumas discussões sobre a cartografia. E a cartografia, ela é a ciência que estuda as medições da Terra. Por forma da cartografia, né? Na verdade, ela é uma técnica na qual nós vamos perceber o nosso planeta Terra a partir de alguns cálculos matemáticos para a gente poder se localizar nesse nosso planeta. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, que quando vocês usam os celulares de vocês, a gente pega os aplicativos de celular, como aqueles para chegar em algum local que a gente não sabe como faz para chegar naquele local, ou quando você pede uma comida nos aplicativos de delivery de alimentos, você dá a localização do seu endereço e você fala, eu moro em tal lugar. E você busca algum restaurante que está ali perto de sua casa. Esse restaurante, ele vai preparar a comida que você pediu e então um motorista ou um motoqueiro ou uma pessoa numa bike ou a pé vai pegar aquela comida e levar para sua casa. Mas você já se perguntou como que acontece dentro do aplicativo do celular essa possibilidade da pessoa se localizar em um local e se deslocar até outro local? Isso é possível porque nós fazemos algumas medições no planeta Terra e são feitas por meio da cartografia. Então, às vezes a gente relaciona a cartografia somente com mapas, né, mapas do planisfério, do planeta Terra com diferentes países, com características e dados socioeconômicos diferentes, mas ela está presente no nosso cotidiano, né, nos nossos celulares, ou quando a gente precisa chegar em algum local. Essas medições da Terra vão ser importantes para isso. Então, ao longo do PET 3, vocês vão encontrar algumas discussões que os professores de vocês também vão trabalhar elas com vocês para a gente conhecer melhor esse mundo dos mapas e da cartografia. E para a gente iniciar essa discussão, nós iremos na aula de hoje descrever os movimentos do planeta, os movimentos de rotação e translação e conhecer as linhas imaginárias do planeta Terra. Bom, eu falei aqui dessa técnica, né, da cartografia, que a gente faz as medições do planeta e tudo mais. Todas essas medições, elas são baseadas em fenômenos naturais que a Terra faz. E alguns desses fenômenos são os movimentos de rotação e de translação. Esses movimentos de rotação e translação, eles são responsáveis pela nossa incidência de luz solar sobre o nosso planeta. Então, vocês devem perceber que ao longo do ano, a gente tem algumas mudanças na característica da atmosfera. Quando a gente percebe, por exemplo, o nosso estado de Minas Gerais, nos meses de junho, de julho, de agosto, vocês devem ter percebido que durante esses meses, tanto nesse ano quanto nos anos anteriores, nós temos uma temperatura mais baixa na atmosfera. E quando a gente chega por volta dos meses de outubro, novembro, dezembro, a temperatura fica mais alta. Isso acontece por causa da incidência do Sol sobre o nosso planeta. Mas por que será que a incidência do Sol muda ao longo do ano, né? O que faz o Sol estar brilhando mais ou brilhando menos sobre o planeta Terra em determinados meses? E também o que faz a mudança de luminosidade ao longo do próprio dia? Por volta de meio-dia, 1h da tarde, a gente tem a luz do Sol brilhando sobre o céu. Mas quando dá de madrugada, a gente não tem essa luz do Sol. Isso vai acontecer por causa dos movimentos que o planeta Terra faz. Então, nós vamos ver aqui o primeiro movimento, que é o movimento de rotação. Esse movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma e ele tem duração de 24 horas. Então, imagine o seguinte, eu vou usar aqui um planetinha Terra aqui na minha mão para fazer o esquema desse movimento. O movimento de rotação é um movimento que a Terra vai fazer em torno do seu próprio eixo. Então, ela vai girar e esse giro ele vai ser completo em 24 horas. Né? Você pega um ponto do planeta Terra e gira, para ele chegar nesse mesmo ponto, ele vai demorar 24 horas. Bom, essa minha bolinha aqui ela é muito pequena, se eu for girá-la, eu não vou gastar nem 10 segundos para fazer isso. Mas como a massa do planeta Terra é muito grande, como nosso planeta ele é bem gigante, ela demora 24 horas para fazer todo esse processo. Só que durante esse período em que a Terra está fazendo esse movimento em torno de si mesma, o Sol ele está estático. Né? O que é estático? Ele está parado
em relação à Terra. Então, vou fazer novamente um esquema. Imaginem que a minha mão, meu punho cerrado aqui, represente o Sol. E a bolinha que está aqui na minha mão representa o planeta Terra. À medida que a Terra vai fazendo esse movimento de rotação, o Sol ele vai iluminando uma parte da Terra, ao passo que o outro lado da Terra não está iluminado. Então, nesse processo de giro, a parte da Terra que está iluminada, ela estará de dia, e a parte que não está iluminada estará de noite. Só que essa rotação da Terra, ela não é com a Terra, com os dois polos, o Polo Norte e o Polo Sul, paralelos em relação ao Sol. Há uma certa inclinação no planeta. Então, esse giro vai acontecer com o planeta um pouquinho tombado, como vocês podem ver na imagem ali no slide, né? Os dois espetinhos vermelhos estão fincados no Polo Norte e no Polo Sul. Então, percebam que a Terra está um pouquinho inclinada em relação ao Sol. Dessa forma, quanto mais próximo do centro da Terra, no centro que eu digo é a linha do Equador, que eu vou explicar que linha é essa daqui a pouco, que fica próximo ao norte do Brasil, vai haver momentos em que o Sol estará incidindo, gerando luz do dia, e momentos que o Sol não estará incidindo sobre a linha do Equador. Contudo, nos polos, como eles estão inclinados, vocês podem perceber que à medida que a Terra vai girando, uma parte dos polos fica iluminada durante todo esse período de rotação e a outra parte do polo não fica iluminada durante todo esse período de rotação. Portanto, pode acontecer algumas diferenças de luminosidade em diferentes regiões da Terra. Não sei se vocês já ouviram dizer, mas tem países que estão mais próximos dos polos em que o Sol pode incidir até 11 horas da noite. Por vezes o Sol fica durante toda a madrugada, né? E em outras épocas do ano, o Sol vai se pôr 3, 4 horas da tarde, ele vai nascer só lá para 10, 11 horas da manhã. Isso acontece por causa dessa inclinação que a Terra tem em relação aos polos. Aqui para a gente, no Brasil, como a gente está muito próximo da linha do Equador, a gente não tem essa variação do nascer do Sol e do pôr do Sol tão intensa ao longo do ano. A gente vai perceber mais ou menos o seguinte: quando for inverno aqui para a gente, os meses de junho, julho, é o momento do ano que o Sol se põe mais cedo. Então, a gente vai perceber que o Sol se põe por volta de 5h30 da tarde, 6 horas, por aí. Quando eu falo Sol se pôr, é o momento que o Sol ele desaparece no horizonte, que a gente começa a não enxergar mais a luz do Sol. E quando é verão, isso lá para dezembro, janeiro, fevereiro, a gente vai perceber que o Sol ele se põe por volta de 7 horas da noite, às vezes até um pouquinho depois de 7 horas. Então, essa variação para a gente aqui no Brasil, ela não é tão significativa como acontece nos polos. E o outro tipo de movimento que a Terra faz é o movimento de translação. Esse movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E esse movimento ele tem duração de 365 dias e 6 horas. Então, 365 dias, não sei se vocês já repararam, é a mesma quantidade de dias que a gente tem no calendário, que vai formar um ano completo. Portanto, esse movimento de translação que a Terra faz em torno do Sol, ele demora um ano para ser completo. E tem mais 6 horas ali adicionais, que a gente vai deixar ela de ladinho agora, e daqui a pouquinho eu explico o que é feito com essas 6 horas que sobram. Observem nessa imagem. O Sol está ali no centro eu vou colocar aqui na minha canetinha, para ficar mais fácil de vocês perceberem. O Sol está aqui no centro da minha imagem. Essas 4 representações do planeta Terra são momentos distintos do ano em que a Terra está fazendo esse movimento de translação no entorno do Sol. Esse movimento ele não é um círculo, vocês podem perceber que esse movimento ele tem um formato meio oval, que a gente vai chamar de elipse, esse formato. Então, em determinado momento, vamos pegar como referência o Polo Sul. Tá? O Polo Sul, eu vou colocar um xizinho em cada uma das representações do Polo Sul aqui nessa imagem. Em determinado momento, o Polo Sul está completamente apontado
em direção ao Sol. Em outro momento, o Polo Sul está apontado para fora do Sol. Esse momento em que o Polo Sul está apontado em direção ao Sol vai ser o momento que vai ser inverno em todo o hemisfério sul. Nós aqui em Minas Gerais, nós estamos no hemisfério sul. Então, esse momento, na verdade, o momento que o Polo Sul está apontado para o Sol é o momento que é verão, não inverno. Então, nesse momento em que o Polo Sul está apontado para o Sol e nós mineiros estamos no hemisfério sul, nós temos o verão acontecendo para a gente. Isso costuma acontecer sempre acontece em dezembro, janeiro e fevereiro. E no momento em que o hemisfério sul está apontado para fora do Sol, nós temos o inverno aqui no hemisfério sul. Então, isso acontece em junho, julho e agosto. E quando o Sol está... A gente pode observar aqui que, em determinado momento, o Sol pega tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte. Pega bem a beiradinha dos dois. Isso acontece tanto aqui quanto nessa imagem aqui. Nesses momentos, a gente vai ter a marcação da primavera e do outono no hemisfério sul. O hemisfério norte vai ser o contrário disso. No momento que for verão no hemisfério sul, se torna inverno no hemisfério norte. E no momento que verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Bom, nós temos algumas linhas imaginárias que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, que vão marcar a divisão do Polo Norte e do Polo Sul, que é a linha da linha do Equador, ou melhor, do hemisfério norte e do hemisfério sul, e das regiões tropicais, que é o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. No momento que o Sol incide diretamente sobre o Trópico de Capricórnio, isso acontece por volta do dia 21 de dezembro, a gente tem o início do verão. Esse dia, quando o Sol está incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio, a gente chama de solstício. Então, está marcando o solstício de verão no hemisfério sul e o solstício de inverno no hemisfério norte. Esse solstício, para a gente que está aqui em Minas Gerais, como o verão e o inverno para a gente não tem uma diferença de temperaturas tão intensa assim, né? A diferença de temperatura é coisa de 15 graus de diferença. Mas em países em que a diferença de temperatura do verão para o inverno é coisa de 50, 60 graus, né? O verão marca 40 graus de temperatura e o inverno é menos 20 graus, esses solstícios costumam ser super comemorados, né? Porque é um sinal de que está havendo um retorno das colheitas ou da possibilidade das pessoas não ficarem tão presas dentro de casa por causa da neve e tudo mais. Quem tem costume de assistir anime, por exemplo, né, aqueles desenhos japoneses, vê muito essa representação acontecendo nos desenhos, nos animes, né? Sempre tem mostrando algum festival de primavera ou festival de verão, comemorando a chegada de estações mais quentes. Nós aqui no Brasil, como a gente não tem essa variação tão grande de temperaturas, para a gente não faz tanto sentido fazer essas comemorações em solstícios. E no momento que o Sol está incidindo perpendicularmente, ou seja, diretamente em relação à linha do Equador, nós temos o fenômeno que a gente chama de equinócio. Isso acontece 2 vezes no ano. Normalmente, por volta do dia 21 de setembro e também por volta do dia 21 de março. Então, 21 de setembro e 21 de março, a gente tem a marcação do verão e da primavera e do outono, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. E quando o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, isso acontece por volta do dia 21 de junho, a gente tem o outro solstício, para nós aqui no hemisfério sul, é o solstício de inverno, e no hemisfério norte é o solstício de verão. Deixa eu apagar aqui esses escritos. Bom, e na cartografia, a gente também tem um recurso para que a gente possa se orientar dentro dos mapas. Esse recurso a gente chama de pontos cardeais. E esses pontos eles indicam para a gente o que é norte,
olha como a gente vê nessa imagem aqui, né? O N marca o que é norte, o S marca o que é sul, o L marca o leste e o O marca o oeste. Esses pontos cardeais, eles são importantes para a gente conseguir se referenciar em direção a que direção nós seguimos em relação ao mapa. Então, quando o motorista de um aplicativo de transportes ou um aplicativo de entrega de alimentos, ele sai do estabelecimento ou do seu ponto de partida em direção à sua casa para te buscar ou para te entregar um alimento, ele se guia dentro do seu aplicativo por esses pontos cardeais. Então, se você está a norte dentro do planeta Terra em relação a esse motorista, o aplicativo vai guiar ele nessa direção. Se você está a leste, vai guiar nessa outra direção. É óbvio que o aplicativo não fica falando para ele, segue a norte ou segue a sul, né? O aplicativo, ele dá um arruamento e o próprio aplicativo vai pensando se é norte ou sul e só vai guiando o motorista, se ele vira à direita, se ele vira à esquerda e etc. Bom, e essas medições são feitas por meio de linhas imaginárias que a gente tem na Terra. Essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Os meridianos, eles pegam a Terra de polo a polo e os paralelos, eles dão uma volta completa na Terra, de leste a oeste. É como se a gente partisse a Terra, no caso dos meridianos, como se fossem gomos de mexerica, e os paralelos como se a gente partisse a Terra como se fosse rodelinhas de limão que a gente põe na Coca-Cola. E entre as linhas imaginárias, as que nós temos como referências, que são mais importantes para a gente se referenciar dentro dessas medições do planeta Terra, no caso dos meridianos, é o meridiano de Greenwich, que vai pegar a Terra de norte a sul. E no caso dos paralelos, a linha do Equador, que divide a Terra em norte e sul, ao passo que o meridiano de Greenwich, ele divide a Terra entre leste e oeste, e alguns círculos que vão marcar algumas referências para os climas, que é o Trópico de Capricórnio, que passa inclusive no estado de São Paulo, vizinho nosso aqui, a sul da gente, em Minas Gerais, e o Trópico de Câncer, que passa lá no hemisfério norte. Tem também os círculos polares, que vão marcar as áreas polares da Terra. Bom, então vamos para uma atividade. Essa atividade vocês encontram na semana 1, exercício 4 do PET 3. E ela fala assim: o planeta Terra tem forma esférica e ligeiramente achatada nos polos. Portanto, sua superfície não pode ser totalmente iluminada pelos raios solares ao mesmo tempo. Cada porção da Terra é iluminada pelo Sol em períodos diferentes. Esse fenômeno, que nos dá a sucessão dos dias e das noites, é chamado de movimento de... Então, tem as opções movimento de translação, movimento aparente do Sol, movimento de rotação e movimento elíptico. Esse movimento que nos dá a sensação de dia ou de noite no planeta Terra é o movimento de rotação, que foi o primeiro que eu expliquei para vocês. Bom, então nessa aula nós vimos que a Terra faz um movimento elíptico em torno do Sol, não é um movimento circular, mas aquele parecendo o formato de um ovo. Vimos que os dias e as noites são determinados pelo movimento de rotação da Terra, acabamos de confirmar isso nos exercícios, e que a Terra é cortada por linhas imaginárias. Essas são as referências que foram utilizadas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.